Então, boa tarde, né? A gente vai dar início, né, a parte de investimento em renda variável. A gente parou na parte de ações semana passada. A gente entendeu o que era uma ação, entendemos que as ações, elas são formadas, né, por uma parte da empresa que a empresa lança no mercado. E nós temos, deixa eu ver se tem mais na frente. Mais na frente vai falar dos mercados. Eu expliquei muito pouco, não foi na aula passada, pensei que eu tinha explicado mais. Basicamente, eu expliquei o que era ação, né? Que para você, de certa forma, investir, você tem que ter um certo conhecimento do mercado. Não adianta você querer já começar a investir em ação de cara, já querendo colocar dinheiro. Não, você tem que estudar, ter uma certa análise, né, antes de começar a investir. E aí, como é que se ganha dinheiro em ação, né? Eu falei para vocês semana passada que existem duas formas básicas de se ganhar dinheiro com ações. Quais são? As duas formas de se ganhar dinheiro com ações. Quem lembra? Eu acho que eu perdi a aula passada, então não sei dizer. É tipo assim, meu Deus do céu, é assim, você compra quando ela tá com valor menos, né? Tipo assim, e vende quando ela tiver... Ai, quer falar, Miguel? Compra E vende quando embaixo ela e vende em tiver alta. valor É alto. isso aí que eu quis dizer. Vende quando valor alto. Falando em ações, eu acho que eu até falei em alguma aula passada que, tipo, uma empresa que acabou de entrar no mercado de ações é a Brisanet. E, tipo, tá perdendo muito dinheiro com isso. Meu irmão trabalha nessa área. Só isso mesmo. Pronto, o primeiro vocês já disseram, quando o preço da ação valoriza. E a segunda forma? Essa é a primeira forma de Com os ganhar dividendos. dividendos, através dos dividendos. Então, diferente lá dos investimentos de renda fixa, que você já... No de renda fixa você já sabe que vai ganhar, né? Pouquinho, mas você já sabe que vai ganhar. E, de certa forma, quando você compra um título de renda fixa, você já sabe, de certa forma, como é que vai acontecer a remuneração. Se aquela remuneração é uma taxa pré-fixada, ou se é atrelada ao CDI, ou se é atrelada ao Selic. De certa forma, quando você compra um título de renda fixa, você já sabe que vai ganhar dinheiro e você sabe como ganhar. Quando você investe na bolsa de valores, comprando ações, você não tem essa certeza, mas você já sabe que você pode ganhar dinheiro de duas formas. A primeira é quando você vende a ação pelo um preço maior do que você comprou. Então, por exemplo, se eu compro uma ação da Petrobras que custava R$ 25 e eu vendo a ação por 30 ou por 35, eu tive um lucro. Certo que é só uma ação, né? Uma ação só. Vamos dizer que que a ação eu tenha comprado por R$ 25 e agora o preço da ação está R$ 30. Aumentou R$ 5. Só que isso é o preço de uma ação. Só que normalmente, isso no mercado fracionário. Quando eu for abrir a corretora, vocês vão ver direitinho isso. Eu vou já explicar. As ações, existem dois mercados, né? Você pode comprar elas por lote ou você pode comprar ela pelo mercado fracionário. Por lote, geralmente é 100 ações. Você compra 100 ações de uma vez só. Então, por exemplo, se a ação custa R$ 30, o lote dela vai custar quanto? Vai custar 3 mil. Assim, 3 mil. Então, por exemplo, se você comprou o lote de ação que estava por R$ 25, ou seja, você comprou essas ações por 2.500. Isso num dia, viu? Isso num dia. Você comprou, vamos dizer, semana passada, vamos dizer, você comprou as ações da Petrobras sexta-feira. Estava R$ 25 as ações. Aí vamos dizer que você comprou um lote sem ações, você desembolsou R$ 2.500. E aí você
quis vender essas ações hoje, só que o preço dela já subiu para 30, ou seja, esses 2.500 não são mais 2.500. O preço dessas ações agora já valem 3.000. Você ganhou aqui, seu dinheiro aqui valorizou em poucos dias, né? De sexta para segunda-feira, praticamente 3 dias, você já ganhou R$ 500. Coisa que se você deixasse para investir na renda fixa, o quanto de tempo que não ia dar para render R$ 500 de juros. Então, assim, tem gente que ganha muito dinheiro com isso, só em fazendo esse swing trades, né? Isso tem, eu vou já explicar, tem duas formas, né? É o swing trade e o day trade. Vou já falar sobre isso. O swing trade é quando você compra ações em um dia e vende em outro. Você pode vender no outro dia, pode vender daqui a um mês, daqui a um ano, vai depender da sua estratégia, do que você realmente tem como estratégia de investidor. O Primo Rico, né? Não sei se vocês já acompanharam ele, ou se vocês... eu vendo os vídeos dele semanas atrás, ele falando da estratégia de investir com ações. Ele tem uma estratégia de se desfazer das ações dele antes de um mês, ou até 2 meses, e ele sempre vende antes menos de 2.000 para não pagar imposto de renda. Vou já falar sobre isso também, sobre a tributação em ações. Então, ele meio que se desfaz das ações, compra e vende, se desfaz. Tem alguns ativos que ele deixa a longo prazo, mas a maior parte dele ele diz que compra e depois no final do mês, ou depois de um certo período, ele vende para não pagar tributação, para não pagar imposto, né? Não ficar devendo imposto. Na realidade, eu já falei, né? Eu já falei que quando você vende acima de 20.000, dentro de um mês, né? Dentro de um mês, se houver lucro, você paga 15%, né? Você paga 15% sobre o lucro, né, de imposto de renda. Você emite uma DARF e paga. Isso só se você vender acima de 20.000 e se você tiver lucro. Aí você paga, por exemplo, aqui, ó. Aqui nessa operação aqui, não precisaria pagar imposto de renda. Esses R$ 500 aqui seria seu. Se não tem imposto de renda. Só tem imposto de renda se a venda for acima de 20.000. E se você tiver lucro. Por exemplo, você vendeu aqui você comprou as ações por 15.000, né? Você comprou 15.000, aí você vendeu 20.000 agora. Essas que valiam 15, agora valem 20.000. Aí você vende. Aí no caso aqui, qual foi o lucro? Foi 5.000, não foi? O lucro aqui, de 15 para 20.000, o lucro foi 5.000. Então, você vai pagar 15% de imposto de renda em cima desses 5.000 que você teve de lucro. Tá certo? Então, eu falei para vocês, né, que o lote padrão é composto por 100 ações, né? Mas você também pode comprar pelo mercado fracionário, onde é possível comprar a partir de uma ação, né, até 99 ações, né? Aí, na aula passada, eu falei para vocês também sobre a questão da empresa, né? Quando a empresa lança as ações pela primeira vez, é o chamado IPO. Tem um nome em inglês, que eu não vou saber dizer a tradução. Mas é o chamado IPO. Quem está lançando agora é o Nubank, viu? Nubank. O Luan deu o exemplo aí da Brisanet, né? Eu também não sabia. É verdade dizer aí da Brisanet que ela está fazendo IPO? Sim. Não sabia que era IPO, mas está entrando no bagulho das ações, sim. Pois é, quando a primeira vez que a empresa abre o seu capital para a venda de ações, ela faz o que chama de IPO. Que eu não sei se tem aqui, acho que não tem aqui não. Eu coloquei. Deve ter colocado, né? Mas tem um significado, depois vocês pesquisem. É a primeira vez que a empresa lança seu capital para a oferta de ações. É o IPO. E aí, a partir disso, ela é o chamado mercado primário. Existem 2 mercados
na questão das ações. Existe o mercado primário e o mercado secundário. No mercado primário, você compra as ações diretamente com a empresa. Tá? A empresa lança na Bolsa de Valores, né? A empresa vai lançar as ações na Bolsa de Valores. E aí você, né? Você, como investidor, abre uma conta ou em uma corretora ou no banco de investimento e compra essas ações da empresa. Ou então, você mesmo pode se desfazer dessas ações e pode vender as suas ações para outras pessoas. É o chamado mercado secundário, quando você pega as ações que você já tem de uma certa empresa e vende, né? Coloca no mercado, vende essas ações para que outras pessoas possam comprar. É o mercado secundário, quando outras pessoas, né? Os próprios investidores negociam as ações. E aí, existe algo muito interessante, que é assim, as ações, elas são guardadas na CBLC. Deixa eu só ver aqui qual é o... Peraí. Sim, o IPO é oferta... Em inglês, mas é assim, no final, é oferta pública. Eu coloquei Initial Public Offering. Oferta pública inicial. É quando uma empresa, né, abre o capital a primeira vez na Bolsa de Valores. Aí, peraí, viu? Cadê o conceito de... eu não coloquei, não. Da CBLC, a Companhia Brasileira de... Acho que é Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Companhia Brasileira, se eu não me engano, Brasileira de Liquidação e Custódia. O que é essa companhia? Essa companhia, ela tem a guarda de todas as ações de todas as empresas do país. Quando você investe seu dinheiro em uma determinada empresa, por uma determinada corretora, esse dinheiro dessa ação não fica na corretora, fica na CBLC. Isso é muito importante porque o que acontece? Se esse dinheiro ficasse na corretora, teria um problema imenso, porque se a corretora falisse, né? Se a corretora perdesse o dinheiro, né? Todo mundo saísse da corretora, porque o lucro da corretora não é assim, tem lucro, tem, né? Mas se, por exemplo, se não tiver tantos investidores, o lucro não é tão grande assim, né? Pode acontecer de uma corretora de valores quebrar. E se a corretora quebrar, eu vou perder aquela ação. Por exemplo, se eu investir em colocar meu dinheiro na Nuinvest e acontecer alguma coisa que a Nuinvest, o Nubank quebrar, e aí? Eu vou perder aquelas ações que eu investi, por exemplo, que eu comprei da Petrobras, ou que eu comprei do Magazine Luiza, ou os BDRs que eu comprei do Google, do Facebook, eu vou perder esse dinheiro? Não, esse dinheiro ele fica registrado na CBLC. Se você quiser, você pode fazer a troca de custódia desses títulos. Você pode muito bem abrir uma conta em outra corretora e fazer a transferência desses valores para essa nova corretora. Isso é muito bom, né? Porque, de certa forma, traz uma segurança, né, para o mercado. Porque se essas ações... Diferente, por exemplo, quando você investe um CDB, um título de renda fixa, um CRI, por exemplo. Vou colocar aqui o CRI. Porque os outros, os CDBs, as LCIs, as LCAs, né? LCA, a poupança, você tem a garantia do FGC. Então, se o banco quebrar, de certa forma, você ainda tem a garantia do FGC aqui. Entre aspas, né?
até 250 mil. Eu já falei para vocês em aula passada que se todos os bancos quebrarem, o FGC não dá de conta. Então, essa garantia é uma garantia entre aspas, tá certo? Porque se ocorrer uma corrida bancária que vários bancos quebrarem, o FGC não dá de conta. Mas, ok, esses investimentos têm cobertura do FGC. Mas o CRI, por exemplo, o CRI, o CRA, que são emitidos por financeiras ou podem ser emitidos também por bancos, eles não têm cobertura do FGC. Então, se essas instituições falirem, de certa forma, o que acontece com o seu dinheiro? Você, de certa forma, você vai ficar como um credor dessas empresas, de certa forma. Acontece aquela lei lá da falência, né? Da falência e recuperação. Você fica lá por último. Primeiro, a empresa vai pagar os funcionários e tal, as dívidas. Por último é que você receber. E talvez você nem receba. Então, assim, tem um certo risco, né? Por isso que antes de você investir em CRI, em CRA, em debênture, né, nesses títulos de renda fixa que não tem cobertura da FGC, você tem que ver o rating, né? Você tem que avaliar a segurança, né? A saúde daquela securitizadora, né? E tem gente que não quer saber sobre isso, né? Não sabe sobre isso. Compra, investe sem saber de nada, né? Só o que tem aí. Gente que não sabe nada sobre investimentos e quer investir, começa a investir e quebra a cara no final. Eu sigo meu pai no Insta, que é o pai da bolsa, o nome. E ele fala que no Brasil só 3% da população investe. E desses 3%, olhe lá os que têm conhecimento sobre isso. Aí vamos aqui. A Bolsa de Valores, a brasileira, né, que é a B3, a título de curiosidade, B3 significa Brasil, Bolsa e Balcão. A B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Ou Bovespa, tanto faz. Que é a Bolsa Brasileira de São Paulo. Ela negocia a bolsa brasileira, né, que é a Bovespa, é a única bolsa. Aliás, a gente tem 6 bolsas, mas acabou que só a mais importante é a de São Paulo. Não é a pior bolsa do mundo, não, Miguel. É uma das maiores bolsas do mundo. É a bolsa brasileira. Tá entre as 5 maiores. A maior é a dos Estados Unidos, né? Aí tem. A China também é Achei bem que da bolsa, né? ela, tipo, com o investimento que eu vi esses dias que estava entre as piores. Não sei se era a bolsa, mas era alguma coisa de investimento. Não, pode ser das que caíram, né? Pode ser a bolsa que mais caiu, né, no último tempo. Realmente foi. A bolsa brasileira Eu acho que foi isso. é uma das bolsas que mais tem caído em valor. Professor, Mas, em tamanho, ela é uma das 5 maiores do mundo. professor, Em mas negociação. como que a gente está entre as 5 melhores se poucas pessoas investem? Mas o que acontece é que a gente tem os investidores internacionais que investem nas empresas daqui. Agora entendi, entendeu. Entendeu? A bolsa, ela negocia as ações das empresas brasileiras e essas empresas brasileiras, elas atraem capital estrangeiro, né? Pessoas lá dos Estados Unidos e outros países, eles colocam dinheiro nessas empresas aqui, eles investem. Eu falei até para vocês, em aulas passadas, que recentemente o Warren Buffett, né? Eu falei, né, do Buffett para vocês. O Buffett é um dos maiores investidores do mundo. As empresas que ele investe dá certo. As empresas que ele investe crescem, né? Ele investiu na Microsoft, no Google, essas empresas grandes, no tempo que elas não valiam nada. Ele colocou dinheiro, acreditou, né? E a empresa subiu. Recentemente o Buffett investiu, acho que foi 5 bilhões. Ele colocou um dinheiro assim bem alto mesmo no Nubank.
acreditando justamente na expansão do banco, né? O Nubank hoje já está no Brasil e no México. E há um plano do Nubank expandir para outros países da América Latina. Então, assim, a Bolsa ela atrai investimentos, né? Investimentos de pessoas, né? De pessoas estrangeiras. Então, a Bolsa Brasileira é uma das maiores. Podem pesquisar. É uma das 5 maiores do mundo. Por mais que ela tenha, né, tido nos últimos tempos muito prejuízo, né? Por conta não é nem por conta do mercado em si, mas o problema de tudo é o risco Brasil. O risco Brasil, que é o que me está colocando para baixo. O risco Brasil, o dólar alto. Não é nem o dólar alto, é a perda, o real desvalorizado, que dá no mesmo, né? Dólar alto, a moeda desvalorizada, né? Moeda, no caso real, desvalorizado. Alta inflação. Alto desemprego. Alta dívida pública. Crises políticas, crises e instabilidades políticas. Tudo isso afeta a nossa bolsa. Tudo isso. O real desvalorizado, a alta da inflação, o aumento do desemprego, o aumento da dívida pública, né? Semana passada, né? Não sei se vocês acompanharam o jornal aí, os noticiários, né, do mercado. Semana passada, a Bolsa Brasileira deu uma queda vertiginosa. Quando... Professor, Pode falar. e semana passada também, o Paulo Guedes estava cogitando sair, né? Isso. Do Ministério da Economia. Mas por que o Paulo Guedes estava querendo sair? Fala aí, também tô querendo saber. Por conta do Renda Brasil. O Renda Brasil é o novo Bolsa Família. O governo quer dar agora R$400 para as famílias. R$400 que vai representar cerca de R$1 bilhão. R$1 bilhão. Que na realidade, esse dinheiro tem um fim, né? Que fim é esse? Todo mundo sabe que o fim é eleitoral. Todo mundo sabe. Até as pedras dos caminhos sabem que é um fim, né? Que é um fim eleitoreiro, né? Esse aumento da Renda Brasil. A gente sabe que esse dinheiro vai aumentar a inflação e, de certa forma, o governo está querendo desvencilhar do teto de gastos. O teto de gastos é meio que um freio para o governo não se endividar tanto, né? Não aumentar tanto a dívida pública. Então, quando o governo, de certa forma, resolve gastar cerca de R$1 bilhão com o Renda Brasil, ele, de certa forma, está querendo gastar mais. E aí cria um risco para o mercado. Será se os investidores, se as empresas vão realmente, os títulos públicos, será que o governo vai honrar? Então, os investidores estrangeiros, de certa forma, o que acontece? Eles acham, esse país aí é sem futuro, não tem como a gente investir no Brasil. Você está vendo aí o risco, né? A dívida pública, né? As empresas vão vender menos. Então, para que eu vou investir nessa bolsa brasileira? Aí, o que os investidores estrangeiros fazem? Tiram o dinheiro da bolsa. Aí vai investir em outros ativos que eles consideram mais rentáveis. Gustavo aí falou aí do Bitcoin, que está sendo uma das moedas aí que está mais valorizando, né? Um dos ativos que está mais valorizando ultimamente, o Bitcoin.
Bitcoin, ou então colocam os seus valores, seus investimentos em mercados mais seguros, né? Como a Bolsa dos Estados Unidos, né? Que vai ter duas, né? Lá nos Estados Unidos tem duas famosas, que é a Bolsa do Nasdaq, né? Que negocia empresas e tecnologias, né? E a Bolsa Dow Jones, né? Lá do Wall Street, né? Que negocia as outras empresas, né? Então, de certa forma, o mercado, né, vai sofrendo essas oscilações. E a bolsa, de certa forma, ela capta essas oscilações pelo índice. Esse índice a gente chama de índice Ibovespa, né? Esse índice aqui ele vai justamente, né, colocando essas oscilações. Então, essas oscilações elas vão sendo colocadas exatamente com as flutuações do mercado, né? E aí a gente tem, né, exemplos aí do Ibovespa, né, e da taxa Selic, né? A taxa Selic, a gente teve momentos na nossa história, né, isso daqui em 2015, 2014, 2015, que a nossa taxa Selic estava 14% ao ano. Hoje, a nossa taxa Selic está 6,25%. Dizem vários especialistas que a nossa Selic vai aumentar até o fim do ano para 8% ao ano, a previsão. E para o próximo ano, já falam em Selic acima de 10%. Acima de 10%. Eu sei que esse gráfico tá... Isso aqui é lá para a década de 80, né? Que a gente teve uma Selic bem alta para controlar a inflação, né? Mas, aqui é tipo uma média histórica. Vocês observam que teve momentos que a Selic esteve alta, mais alta, lá na década de 80, 90. E, recentemente, você vê o quê? Que o Ibovespa, né, sempre tá um pouquinho mais alto, né, do que a taxa Selic. Né? Sempre vai render um pouquinho mais do que a taxa Selic. Mesmo o Ibovespa dando queda, mas se você vê o histórico, você sempre vai ver que o Ibovespa ele rende mais do que a taxa Selic. Pedro, isso quer dizer que se eu investir na Bolsa de Valores, mesmo a ação caindo um dia, subindo no outro, quer dizer que eu vou ter mais lucro do que se eu investir, por exemplo, em um título de renda fixa como o Tesouro Selic? Sim. Você vai ter mais riscos, mas, de certa forma, você está propenso a ganhar mais dinheiro do que se você deixar na renda fixa. É lógico que vai sofrer as alterações no mercado, vai ter essa marcação ao mercado, vai ter essas oscilações, mas, de certa forma, você está correndo um risco, mas, de certa forma, você tem uma rentabilidade maior nesses ativos de renda variável, né? Por isso é que muitas pessoas investem na bolsa. Por quê? Porque a renda fixa não rende praticamente nada, né? Mas, assim, é lógico que qual é o momento? É lógico que existem momentos, né? E eu faço a ponderação. Em que momento eu devo ir para a bolsa? Você já fez sua reserva de emergência? Pedro, o que é reserva de emergência? Reserva de emergência, o nome já está dizendo. Deve ser usado para emergências. Emergências. Você formou a sua reserva de emergência? Quanto é que deve ter uma reserva de emergência? No mínimo R$6.000. No mínimo. Que é o valor, pelo menos, para o seu custo de vida de 6 meses. Para caso você perca seu emprego, aconteça alguma coisa, você ter essa reserva. Muitas pessoas não têm essa reserva de emergência, não têm esse dinheiro guardado. Aí já quer investir em bolsa de valores. Como é que você vai já começar a investir em bolsa de valores se você não tem sequer uma reserva de emergência? Então, primeiro momento é formar uma reserva de emergência. Para formar essa reserva de emergência, você vai ter que começar pela renda fixa. Então, começa pela renda fixa, vai juntando até atingir a reserva de emergência. Atingiu a reserva de emergência, pronto. Agora é o momento
de ir para investimentos mais rentáveis, investimentos que realmente rendem mais. Lembrando que a reserva de emergência tem que estar em investimentos com altíssima liquidez. Então, um tesouro, um CDB de liquidez diária. Eu guardo minha reserva de emergência no CDB de liquidez diária. Mas também tem o Tesouro Selic, que você pode guardar. Eu prefiro guardar no CDB de liquidez diária, mas o Tesouro Selic é a mesma coisa. Tá certo? Então, assim, tem muita gente que não sabe, já começa querendo investir por renda variável. Aí quebra a cara, não forma o valor, aí perde, sente falta. Né? Quando você já tem um certo colchão financeiro, fica mais fácil você tomar mais risco. Porque se você perder dinheiro, de certa forma, você tem um valor, né? Para caso você perder. Então, assim, é saber começar a investir, né? Aí você tem valores aí, retornos anuais do Ibovespa e do CDI. Você tem aí um histórico de 1995 até 2003. Vocês veem aí, a renda fixa é o vermelhinho. Vocês veem o quê? Que a renda fixa sempre vai gerar um retorno positivo. Ó. Ele sempre, aqui é o 0%. Ó. Essa linha aqui é o 0%. Vocês veem que os vermelhos sempre rendem, sempre estão para cima, né? Sempre estão para cima. Sempre vai render alguma coisa, né? Pouquinho mais vai render. Já a renda variável, que é o índice Bovespa, você vê ó, que tem momentos que está mais alto, ó, tem momentos que está mais alto do que a renda fixa, né? Do que o CDI, no caso aqui. Tem momentos que está em baixa, ó, tem momentos que está rendendo negativo, como agora, por exemplo, o Ibovespa agora está negativo. E tem momentos ó, que o retorno ó, é 4 vezes, 5 vezes maior do que a renda fixa. Ó. Aqui está 4, 5 vezes maior. Enquanto a renda fixa aqui está rendendo 25%, nesse período aqui, ó, a renda variável está rendendo 150%. Uma diferença aí de 125%, aí, 125% a diferença aí. Então, assim, tem essas oscilações, né? Essas oscilações, né? Da renda variável. Tem momentos que você vai ganhar mais, momentos que você vai ganhar menos, né? Mas na maioria dos períodos você vê que a renda fixa, que a bolsa de valores rende mais do que a renda fixa. Aí vocês podem me perguntar, Pedro, e como é que eu escolho uma ação? Por onde é que eu começo? Como é que eu escolho, né? Quais são os critérios a serem utilizados para escolher uma ação na Bolsa de Valores? E aí, existem duas análises, dois critérios né, básicos para antes de você escolher uma ação. Você tem uma análise fundamentalista e você tem uma análise técnica. A análise fundamentalista ela tem o seguinte pressuposto. Você vai analisar o valor da empresa, se o valor da empresa está associado às suas características financeiras. É uma análise feita mais a longo prazo e busca responder a seguinte pergunta. Qual é o valor potencial justo de determinada empresa? Aí você vai olhar, se o valor dela é menor do que o potencial, ou seja, se você acha que o valor dela está baixo, mas aquela empresa tem um potencial de crescer, você deve comprar. Então, por exemplo, o Nubank. O Nubank agora lançou as ações dela na Bolsa Brasileira. O valor do Nubank, como o Nubank nunca deu lucro, está dando lucro agora, né? Eu falei isso para vocês, que o Nubank nunca deu lucro desde que foi fundado. É um chamado unicórnio financeiro. É uma empresa que nunca deu lucro. Está começando a dar lucro agora, viu? Aí, ou seja, o preço do Nubank ainda é um preço baixo. Mas se no futuro essa empresa virar como o Itaú, como um banco grande, é uma empresa que tem uma possibilidade de crescimento muito grande, o potencial é enorme. Então, assim, o valor de mercado tende a aumentar, né? Ela tem um potencial. Então, não estou dizendo que você deva comprar as ações de Nubank. Preste atenção, estou dando um exemplo, mas não quer dizer que você deva comprar ou não.
Estou só dando um exemplo. Então, de forma resumida, você deve estudar fatores macroeconômicos, você deve investigar como é que está a inflação, como é que está os juros, como é que está o câmbio, como é que está a instabilidade política. Por exemplo, agora você tem que ver como é a empresa, se aquela empresa está ligada ao governo, se aquela empresa tem participação, de certa forma, com o governo, negocia, porque se tiver, provavelmente as ações dela vai cair. E, professor, a Magazine Luiza, né, tá tentando comprar os Correios. Eu vou investir na Magazine Luiza? É uma boa, sim. É uma empresa do varejo aí que tá crescendo muito. Magazine Luiza cresceu muito nos últimos anos. Basicamente, praticamente todos os grandes municípios brasileiros têm uma loja na Magazine Luiza. As compras online, só no último ano, cresceu mais de 200%. Tem empresas assim, que só tende a crescer, né? Se você olhar o histórico do Magazine Luiza, né, só tem, a maioria é alta na questão do valor, né, das ações. Então, assim, é uma empresa, assim, boa, né? Investir é outro fator aqui, o setor que está inserida a ação. Geralmente, quando você for investir, você tem que buscar os setores perenes da economia. Pedro, o que são setores perenes da economia? São setores que sempre vai haver procura, né? Sempre vai haver procura, independentemente da oferta, né? Independentemente se a bolsa tiver alta, se tiver baixa, entendeu? E que setores são esses? Primeiro setor, que sempre vai haver demanda para ele, setor financeiro. Sempre as pessoas vão depender de banco. Sempre. Sempre. Então, pode ver dentro do mercado financeiro quais são as ações de banco que rendem mais, que pagam bons dividendos e pode comprar sem medo. Que provavelmente aquela ação, aquela empresa vai pagar juros, né? Principalmente no Brasil. Principalmente no Brasil, que é o país onde os bancos dão mais lucro. Então, assim, setor financeiro pode comprar sem medo de ser feliz. É um dos principais setores brasileiros da economia. Então, se é um banco, pode comprar. Agora você estuda a situação daquele banco, né? Vê como é que está a situação financeira do banco antes de investir. Mas, assim, é um setor, sabe, a galinha dos ovos de ouro da Bolsa, setor financeiro. O segundo setor que rende também muito dinheiro é o setor energético. As pessoas sempre vão precisar de energia, sempre. Independentemente de ser energia elétrica, energia eólica, vai precisar de energia. As pessoas não vivem mais sem energia, né? Então, assim, independentemente da crise, essas empresas geralmente lucram. Então, ó, tem empresas do setor energético que pagam altos dividendos. A Taesa, Itaúsa, né? Tem várias do setor elétrico que pagam bons dividendos. São empresas boas, que pode comprar sem medo. Setor da saúde, empresas do setor da saúde, né? Empresas como planos de saúde, principalmente agora, né? Que teve essa crise do coronavírus, né? O quanto que empresas como a Pfizer, como a AstraZeneca, o tanto que essas empresas aí não lucraram, né? De 2020 para cá, com a pandemia, né? Os setores de saúde em si, né? Os planos de saúde, né? Lucraram bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro, né? Com essa crise. Aí tem o setor de saneamento, né? Tem várias empresas nesse setor,
E, por último, você tem o setor de materiais básicos, né? É de commodities e materiais básicos. Então, assim, commodities que sempre vão necessitar, né? Por exemplo, petróleo. Petróleo querendo ou não, é uma commodity que, de certa forma, ainda a economia mundial ainda é muito dependente, né? Então, se for realmente uma commodity que necessita, vale a pena. Minério de ferro, né? Nós temos aí a Vale, por exemplo. A Vale, a Petrobras, que são empresas que colocam essa commodity, né? Geralmente, né, precisa, né? Materiais básicos, né? Materiais básicos, como a questão de peças, indústria, né? Como empresas desse setor, né? A gente precisa muito. Então, esses setores, né? São setores que a gente chama de setores perenes da economia. Então, ver se a empresa que você está pretendendo comprar ação, ver se ela está em um desse setor, né? Ver as vantagens e desvantagens da empresa em questão, né? Ver se a empresa está num setor perene, né? Já é uma vantagem, né? Antes de você escolher. Ver se a empresa, né? A questão da decisão, né? A questão dos relatórios financeiros, né? Antes de você investir uma grande parte de ações, boa parte do seu dinheiro em ações, ver como é que está a questão da diretoria, se a diretoria não está envolvida com escândalos, se a empresa, os relatórios da saúde financeira da empresa, né? Vocês aprenderam agora em contabilidade gerencial a calcular índice de endividamento, a calcular índice de liquidez, de rentabilidade, ver como é que estão esses índices. Todas as empresas que negociam ações em bolsas, elas são obrigadas, por lei, a publicarem na internet tanto a DRE como o balanço patrimonial, para que os investidores possam analisar e ver como é que está a saúde financeira dessa empresa. Todas as empresas que negociam na bolsa, sejam securitizadoras, sejam sociedades anônimas, elas são obrigadas por lei a emitirem, a publicizarem esses relatórios financeiros, principalmente a DRE e o balanço patrimonial. Então, essa é a análise fundamentalista, né? Antes de você escolher. E aí, você também tem a análise técnica, onde a premissa é que todas as informações estão representadas por gráficos, né? Então, assim, nessa análise técnica, quando você abre o home broker da corretora, você vai ver a oscilação do preço daquela ação, né? O histórico de oscilação daquela determinada ação no tempo, né? Então, você vai ver, né? É mais utilizada para curto prazo. Então, você vai ver como é que está a ação, como é que está o comportamento daquela ação naquele dia. Está subindo, né? A lógica, qual é a lógica, né? Às vezes você pensa, a ação está caindo, né? Não vou comprar que a ação está caindo. Mas a lógica é exatamente comprar nesse momento. É nesse momento que você deve ir para a bolsa, né? Por exemplo, a bolsa agora está caindo, as pessoas estão pensando em sair, né? Mas não, agora que é o momento de entrar na bolsa, que é o momento que as ações estão caindo. Esse é o momento de entrar para a bolsa. Comprar quantas ações estão em baixa para que você possa vender quando elas estejam em alta. Então, assim, se você comprou hoje sua ação por sei lá, R$20, aí você vai amanhã olhar, a ação já caiu de preço. Você comprou por 20, saiu de 15. De certa forma, você perdeu de valor de mercado R$5. Você comprou de 20, mas o preço da ação agora está 15. Mas, de certa forma, você perdeu o valor. Mas, assim, se você não vender a ação, você não teve prejuízo. Deixa a ação paradinha lá. Um dia, aquela ação vai subir. Se você realmente comprou a ação de uma empresa no setor perene, é uma empresa do setor perene, é uma empresa que paga dividendos, pode ter certeza que aquela ação vai subir.
por mais que você tenha comprado de 20, ela tenha crescido para 15, mas daqui a um mês, daqui a 2 meses, aquela ação pode subir de valor, pode vir a virar 25, pode virar a 30, 35, 40 reais, e aí você vai ganhar na valorização daquela ação. Não quer dizer que você colocou o valor lá, você perdeu. Não, você só perde se você vender. Você comprou por 20 e o valor diminui para 15, você só vai perder esses 5 reais do preço da ação se você vender. Mas se você esperar, ficar com essa ação lá, esperar o mercado, e daqui a um mês, se subir para 40, você meio que dobrou, né? Você ganhou 100% do capital investido. Então, assim, o Warren Buffett diz isso, né? Que a Bolsa de Valores é um mecanismo, né, de transferência de riqueza das pessoas impacientes para as pacientes. Então, assim, a Bolsa de Valores é um investimento a longo prazo. Você tem que ter tino, você tem que ter consciência de ter essa expertise, de comprar quando a ação está em baixa. A ação está em baixa, esse é o momento de você comprar. Para quando ela estiver em alta, você vender. Você só ganha dinheiro em ações, na maioria das vezes, assim. Quando você compra, quando ela está em baixa, para vender quando está em alta. E se você deixar o dinheiro investido, né, você vai ganhar os dividendos. Então, assim, você só tem a ganhar comprando ações. Assim, se você comprar boas ações, né, você só tende a ganhar, né? Ganha tanto na valorização delas, como também nos dividendos, né? Então, a configuração gráfica, né, dos preços, né, indicam que rumo irão tomar. E aí, como investir em ações? Você pode investir através de fundos de ações, através de clubes de investimento, ou você pode investir diretamente do seu home broker, né, do seu banco de investimento ou corretora. Pedro, e o que é o home broker? O home broker nada mais é do que um sistema online, né, ou da sua corretora de valores ou do seu banco de investimento, onde você vai dar ordens de compra e venda de ações. Eu acho que eu mostrei para vocês na renda fixa o site da corretora, né, de 2 corretoras, e mostrei para vocês como é que compra e vende títulos de renda fixa. É bem simples, é como se você estivesse comprando alguma coisa na internet, você vai lá, escolhe o investimento, coloca a senha e compra. Nas ações, é basicamente a mesma coisa. Só que você precisa, eu vou já explicar o ticket. Em vez de você vai ter que pesquisar o ticket da empresa, né? Eu vou já explicar essa questão do ticket, tá certo? Então, é basicamente isso. Você vai lá no site da corretora e vai dar as ordens, né? Ou de compra ou venda de ações. Essas operações, elas são feitas através de corretoras, né? Corretores de valores ou bancos de investimento que tem, né, corretores, que tem essa plataforma, né, de home broker. Então, eu já falei, né, ganha-se dinheiro basicamente do sol, né, com a subida do preço ou com a distribuição de dividendos por parte das empresas. Na Bovespa, né, que é a bolsa brasileira, todos os produtos, né, eles são identificados por um código. Esse código traz 4 letras e um número. Aí, assim, ó, todas as empresas, você vai estar identificada por 4 letras e um número. Essas 4 letras, elas vão dizer a empresa. E o código, ele vai dizer o tipo da ação. Eu vou já explicar quais são os tipos de ações. A gente tem as ações ordinárias, que a gente chama de ON, e nós temos as ações preferenciais. Eu vou já explicar qual a diferença entre uma ação ordinária e uma ação preferencial. As ações ordinárias, elas vêm com prefixo 3. E as ações preferenciais, elas vêm com prefixo 4. Quer dizer que, por exemplo, aqui você tem o ticket da Petrobras, que é PTR3. Quer dizer que a diferença de uma ação ordinária, por exemplo, PTR3 é uma ação ordinária da Petrobras. A PTR4
é uma ação preferencial da Petrobras. Então, você distingue a questão de uma ação ordinária por preferencial com a questão da letra. Aí você tem aí exemplos, né? Você tem a Natura, Natu 3, né? Uma ação da Natura ordinária, né? Que é ON. PTR4, ação da Petrobras, PN. Vale 3, é um exemplo da Vale, né? Da Vale do Rio Doce, ON. Bradesco, BBDC, né? 3, ação ON. Lojas Marisa, AMAR 3, né? Ação ON. Aí eu já falei para vocês aqui, né? Todas as ações são negociadas por lotes. Geralmente se compra um lote sem ações, né? Os lotes servem para que se possa negociar valores mais altos. E geralmente é divulgado o preço por ação. Mas você só consegue comprar em lotes fechados. Sistema fechado, né? Melhor oferta e alta chegada. E aí você tem as vantagens e desvantagens de comprar por lote. Você tem uma maior agilidade e controle da tomada de decisão, menores custos. E como desvantagem, você tem a necessidade de um alto grau de conhecimento de mercado e também um alto nível de investimento requerido, né? Você precisa de alto valor para você poder investir em lotes. E aí tem também a questão do fracionário, né? Eu não coloquei aqui, mas também tem o mercado fracionário, onde você pode comprar de 1 a 99 ações. Não é obrigado você comprar por lote. Se quiser comprar no fracionário, você também pode, tá certo? E aí eu já falei para você, né? Você pode ganhar com a valorização do ativo da ação e com a distribuição de dividendos, né? De proventos. A empresa também pode perder valor. E aí, se a empresa perder valor de mercado, você, de certa forma, vai perder, né, os valores, né? Você vai perder, de certa forma, o que você investiu, né? E aí eu falei, né, para vocês que as ações, elas são feitas... O mercado de ações é formado... Existem dois mercados. Você tem o mercado primário e você tem o mercado secundário. O mercado primário, ele acontece quando a primeira vez que a empresa lança as ações de mercado, que é chamada IPO, né? Que é a oferta pública inicial de ações. E é o primeiro investidor, ele vai e compra essas ações. Só que esse investidor, ele não vai ficar com essas ações pro resto da vida. Então, ele vai se desfazer, vai colocar aquelas ações no mercado. E outros investidores podem comprar dele. É o chamado mercado secundário, quando outros investidores compram, né, ações de outros investidores, né, investidores comprando de próprios investidores. É o chamado mercado secundário. E aí, os tipos, né, que eu já falei para vocês, mas agora eu vou explicar. Existem 3 tipos básicos de ações negociadas na Bolsa, que são as ações ordinárias, as ações preferenciais e as UNIT. Aí vamos lá. O que são ações ordinárias? São ações que dão direito a voto, né, nas assembleias da empresa. Então, quando você compra uma ação ordinária, você está se tornando, de certa forma, tanto as ordinárias como a preferência, quanto as preferenciais, você se torna um acionista. Só que nas ordinárias, você tem direito à decisão, à tomada de decisão na empresa, né? Você se torna um sócio minoritário da empresa. E dependendo do total de ações que você tiver, se você tiver o controle acionário maior, se você tiver, por exemplo, 51% das ações daquela empresa, de certa forma, você manda naquela empresa. Então, as ações ordinárias, elas são boas para quê? Se realmente você quiser ter o controle daquela empresa, aí você compra uma ação ordinária. As ações ordinárias, ela tem o prefixo, né, o ticket no final 3. Lembrando que todas as empresas, elas possuem um ticket de 4 dígitos e um número na frente. Quando o número é 3, significa que é uma ação ordinária. Aí tem as preferenciais. O que são as ações preferenciais?
As ações preferenciais, elas têm preferência no recebimento de dividendos, né? Quando você compra uma ação preferencial, você tem preferência no recebimento de dividendos. Então, se você é um investidor que quer receber dividendos, então você vai para uma ação preferencial, né? Eu quero... Pedro, eu não quero negócio de participar da decisão da empresa, eu quero receber meu lucro, meu dividendo. Então, vai para as preferencial. Geralmente, as ações preferenciais, elas têm um valor maior do que as ordinárias, né? Com as ordinárias, você ganha também dinheiro, né? Se a ação ordinária valorizar, você ganha dinheiro, entendeu? Só que você não tem tanta preferência na distribuição de lucro. Não quer dizer que a ação ordinária não dê lucro, não. Não é isso. Não é isso. Só quer dizer que a preferencial você tem preferência na distribuição dos lucros, né? A ordinária, ela também distribui lucro, né? Quando a empresa tiver lucro, ela distribui. Só que a empresa primeiro distribui para os que tem preferencial, para depois uma pouca parcela ir para a ordinária. A ordinária, o lucro, o dividendo é menor do que a preferencial. Mas não quer dizer que a ordinária não tenha dividendos, não, tá certo? Só quer dizer que os dividendos são menores e que não tem tanta preferência quanto as preferenciais. Entenderam aí a diferença das ordinárias para a preferencial? E a preferencial tem um ticket 4. Pedro, e essas UNIT? As UNITs, basicamente, é um pacote de ação que contém as ordinárias e a preferencial. Geralmente, é um pacote que tem uma ordinária e 2 preferencial. E as ações UNITs, elas vêm com código 11. Então, Pedro, como é que funciona isso? Quer dizer, por exemplo, se eu quero comprar uma ação da Petrobras, quero investir na Petrobras. Aí eu lhe pergunto, você quer comprar uma ação ordinária, preferencial ou UNIT? Se você quiser comprar uma ação preferencial, você vai digitar lá no home broker PTR4. Aí você vai digitar o código lá, vai dizer quantas ações, vai ter o preço lá da ação, você digita quantas ações você quer, aí digita lá a senha, pronto, comprou. Só isso. UNIT, em vez do 4, você coloca 11. Você coloca o prefixo de acordo, né, com o ticket que você quiser. Aí só o tipo, né, a ordinária, né, dá direito a voto nas assembleias, e os dividendos não é preferencial. Ele dá dividendos, só que não é preferencial. Não quer dizer que não dê dividendos, tá certo? A preferencial, você tem uma participação preferencial na distribuição de dividendos, mas em compensação você não tem direito a voto. Entendida a diferença entre ordinária, preferencial e UNIT? Aí vamos aqui a alguns esclarecimentos. Nós temos a questão das operações normais e day trade. Nas operações normais, ou swing trade, né? Também é chamado assim, swing trade. É quando você compra a ação no dia e você vende em uma data posterior, né? São as operações normais. Normalmente você faz assim, você compra a ação, na maioria das vezes é esperado que você deixe aquela ação valorizar, né? Deixe o longo prazo, deixe a empresa crescer, para quando ela valorizar, você ganhar com o dinheiro da valorização daquela ação. Mas tem investidores mais arrojados, né? Que compram e vendem ações no mesmo dia, fica acompanhando o mercado, né? E fica acompanhando as oscilações. Compra de manhã com preço, de tarde já vê que a ação subiu um pouco, já vende. E ganha dinheiro, né? Nessa compra e venda, né? Um pouquinho mais compra. Eu vi até um filme, né? Não sei o que foi que eu vi na internet um dia desse, né? Que o homem tava... Aí, peraí que deixa eu ganhar o dinheiro do cafezinho. Aí ele vai lá, compra e vende uma ação, né? Aí ganha, parece que 20 reais, né? De lucro, nessa compra e venda. Aí pronto, ganhei o dinheiro do cafezinho, né? Pessoas que trabalham assim com day trade. Dá para ganhar dinheiro com day trade? Dá, mas é aquilo. Se você for realmente trabalhar com day trade,
você nunca vai ganhar dividendos, você nunca, né, vai ganhar um dinheiro assim alto, né? A maioria das pessoas que realmente ganham dinheiro com bolsa, elas trabalham com swing trade. Mas não quer dizer que o day trade seja ruim ou que seja endemoniado, que você nunca vai ganhar dinheiro com day trade. Vai ganhar sim, se você souber, se você realmente se colocar para estudar esse mercado, né? Você tem grandes chances de poder ganhar dinheiro sim com day trade. E aí você tem a CBLC, né? A Clean, a antiga CBLC, né? Que administra e controla, né, as operações realizadas em bolsa, né? Fica entre os compradores e vendedores, né? Que eu falei para vocês, as ações, elas não ficam nas corretoras. Elas ficam na Clean, né? Que é a antiga CBLC, né? Ela que administra e controla, né, as operações realizadas na bolsa. Pedro, tem custos para eu investir em ações? Quais são os custos? O que eu vou pagar, né, para eu investir na ação? Primeiro, você vai ter a questão dos custos com corretagem. Então, assim, tem corretoras que não cobram, tá certo? Tem corretoras que cobram e tem corretoras que não cobram para você investir em ações. Por exemplo, a XP cobra. A Rico até uns meses atrás estava cobrando taxa de corretagem. Eu acho que agora ela isentou taxa de corretagem. A Clean não cobra. Aí a Nuinvest não cobra. Eu não sei se o Modal Mais está cobrando ainda. Eu sei que cobrava, não sei se está cobrando mais. Eu sei que algumas corretoras, elas cobram taxa de corretagem e tem outras que não cobram. O que é essa taxa de corretagem? É um percentual, uma porcentagem que a corretora cobra toda vez que você dá uma ordem de compra ou de venda. Então, você dá uma ordem para compra de uma ação, você paga um percentual de taxa de corretagem. Você vende uma determinada ação, você paga uma taxa de corretagem. Geralmente, né, são valores diferentes são cobrados em operações, né, realizadas via home broker ou mesa de operações. Pode ser um valor fixo por operação, uma porcentagem do valor de transação ou um misto dos dois. Aí tem também a taxa de custódia da B3, tá certo? A B3, ela cobra uma taxa de custódia, que é um valor mensal que a B3 cobra, e esse valor já é retirado, já é cobrado, já é meio que descontado pela corretora, pela custódia das ações, para que a B3, né, através da CBLC, né, guarde as ações. Esse custo, né, essa custódia, é 0,25% ao ano. Então, você não vai fugir dessa taxa da B3, que é 0,25% ao ano. E aí, ainda tem, assim, as corretoras, elas podem ou não repassar esse custo para seus clientes. Tem corretoras que a maioria delas repassa. A maioria delas repassa. Algumas isentam apenas se houver operação no mês. Então, assim, se você realmente fizer uma operação de compra e venda, ela lhe isenta. Mas se você deixar a ação paradinha lá, você vai ter a cobrança, assim, da taxa de custódia da B3. E ainda tem, né, os emolumentos e liquidação, né, que é exatamente a fonte de receita da Bolsa de Valores, né, que é um percentual que a Bolsa cobra, né, com a taxa cobrada, né, em toda compra e venda. Nas operações normais, swing trade, é uma taxa de 0,0325% nas operações normais, e 0,025 nas operações day trade. Então, ainda tem esses custos. E tem a tributação, né? Que eu falei para vocês. Operações de vendas menores do que 20 mil em um mês são isentas de tributação. Então, você comprou... aliás, é só na venda, não é na compra, é só na venda. Vendeu ações menor do que 20 mil, você não paga imposto de renda. Vendeu acima de 20 mil, você vai pagar 15%. Se for uma operação normal, swing trade, ou seja, se você comprar no dia e vender no outro. Mas se for day trade, for no mesmo dia, você vai pagar 20%.
a base de cálculo para cálculo desse imposto é o valor líquido, né, o ganho líquido da venda, né, acima dos 20 mil. Então, por exemplo, você não vai calcular os 15%, os 20% acima de 20 mil, é acima do ganho líquido. Então, por exemplo, se você teve um lucro de 3 mil reais, os 15% vai ser acima dos 3 mil, os 20% vai ser acima dos 3 mil, e não em cima dos 20 mil, tá certo? E aí, como é que você paga esse imposto? Você vai lá no site da Receita Federal, emite uma DARF, né, que é um documento auxiliar, né, aliás, é um documento de arrecadação da Receita Federal, você emite lá, tem lá as opções, você diz que é operação lá com questão de bolsa de valores, né, venda de ações, coloca o valor lá que você vendeu, já apura o tributo, né, e você paga o boleto lá da DARF. Nesse documento, você pode também descontar perdas, se você teve perdas ocorridas, né, em meses anteriores. E aí, ó, já na fonte, a própria corretora já desconta 0,005% do total vendido, né, ou comprado, ou 1%, né, do ganho oferido em day trade. Tem outro aspecto muito importante a ser considerado, que é a declaração do imposto de renda. Se você comprar qualquer valor em ações, por exemplo, comprei a partir de R$1 em ações, você já é obrigado, por lei, a fazer declaração de imposto de renda. Mesmo que você não tenha, por exemplo, quem ganha hoje um salário mínimo, por exemplo, você ganha um salário mínimo, que é R$1.000, por exemplo. É 1.000 ou é 1.100? Acho que é 1.100, né? Você ganha R$1.100 por mês. Você não paga imposto de renda. Pela lei, você não paga. Você é isento. Mas você operou na bolsa, comprou ação, você vai ter que fazer a declaração de imposto de renda. É obrigado. Tá certo a fazer. Pedro, e se eu comprei ações e se eu não fizer a declaração de imposto de renda? Tem problema? Tem. Você vai pagar uma multa por você não ter declarado e o seu CPF pode ficar na dívida ativa. Então, fica seu nome registrado na dívida ativa. Então, você não vai conseguir pedir empréstimo, você não vai conseguir comprar, financiamentos, né? Seu nome fica meio que tipo sujo. Você não consegue fazer nada com o seu CPF. Você não consegue, por exemplo, assumir concurso, você não consegue fazer um monte de coisa. Então, assim, pense duas vezes, né? Assim, Pedro, quer dizer que eu não vou... essa declaração de imposto de renda é uma cor de outro mundo, eu vou deixar de investir por conta da declaração de imposto de renda? De jeito nenhum. É uma coisa mais fácil no mundo de fazer a declaração de imposto de renda. Você baixa o programa lá na Receita Federal e vai preenchendo as informações. Não tem bicho, não é nenhum bicho de sete cabeças. Eu que faço minha declaração de imposto de renda todo ano. Então, assim, não tem complicação. Não tem complicação de jeito nenhum. Você pode olhar no YouTube, só o que tem é tutorial. Você não vai deixar de investir na Bolsa de Valores só por conta de imposto de renda. E aí, se você tiver vendido, né, você tem que recolher, você tem que pagar. Por exemplo, eu vendi ações acima de 20 mil nesse mês de outubro. Hoje são dia 25, né? Comprei, por exemplo, até o dia 26. Então, você tem até o último dia do mês seguinte, você tem até 30 de novembro para poder pagar a DARF. Então, você tem um prazo, você tem até o último dia do mês seguinte para recolher a DARF. E também, você também tem que pagar ISS, né, da cidade em que a corretora se situa. E aí, só para terminar, né? Só para a gente fixar. As ações ordinárias dão direito a voto na Assembleia. As ações preferenciais dão preferência na distribuição de resultados. Você ganha, né? Você ganha dinheiro, as ações, quando você ou a ação ganha valorização, né? Oscilação, ou então quando você recebe os proventos, né, advindos da distribuição de lucros. Os proventos dividendos, né, em assembleia decide, né, o destino do lucro líquido no período, né,
A periodicidade desse pagamento desses dividendos poderá estar no estatuto da empresa. Esses dividendos podem ser pagos tanto mês a mês, ou então a cada 6 meses, ou então anual, né? Geralmente, né, já vem de acordo, quando você deve pesquisar, né, para saber essa questão aí da periodicidade dos dividendos, né? Lógico que a empresa só vai pagar dividendos se ela tiver lucro, né? Geralmente é expresso em reais, né, a ação. Pedro, e quais são as vantagens, né? As vantagens de se operar em ação, né? A rentabilidade é histórica superior às aplicações de renda fixa, né? Isso era segundo a Easy Invest, né? A antiga Easy Invest, que agora é no Invest. Você tem um alto potencial, é porque esse slide aqui é do ano passado, então, de certa forma, ficou aqui muito... Mas não mudou tanta coisa não, né? É a mesma coisa. Então, aqui, ó, rentabilidade histórica superior às aplicações de renda fixa, alto potencial de rentabilidade, você se torna sócio da empresa, é um ótimo investimento no longo prazo, né? Você tem possibilidade de diversificação da sua carteira, né? E você também tem a possibilidade de recebimento periódico de dividendos. E aí, só para finalizar, né? Ó, se você tivesse 10 mil reais em julho de 2004, olha aí, se tivesse 10 mil reais para investir em julho de 2004, você tivesse investido esses 10 mil na poupança, nesse período aqui, ó, de 2004 a 2014, de julho de 2014 a 2014, esses 10 mil na poupança teriam virado 20.700. Se você tivesse investido no Ibovespa ou no ETF que replicasse o índice Ibovespa, ele teria valorizado 172%, ou seja, os 10 mil teriam se transformado em 27.200. Se você tivesse aplicado esses 10 mil em uma aplicação que rende com base no CDI, por exemplo, um CDB que rende 100% do CDI, esses 10 mil teria se transformado em 31.500, ou seja, teria uma valorização de 215%. Se, por outro lado, você tivesse colocado esses 10 mil em ações da Ambev, você teria, esses 10 mil teria se transformado em 10 anos em 56.400. Então, teria valorizado 464%. Se você tivesse colocado esses 10 mil nesses 10 anos na Americanas, esses 10 mil teriam se transformado em 100 mil e 100 reais. Teria valorizado 901%. Se você tivesse colocado na CEMIG, né? A CEMIG é a Companhia Energética de Minas Gerais. Lembra lá, o setor perene, né? De energia. Os 10 mil teriam se transformado em 110.500. Aqui é um dado real, tá certo? Ó, pegando com base em 2004 e 2014. E se você tivesse colocado na Alpargatas, a Alpargatas é uma empresa de sandálias, né? Acho que é de sandálias, chinelo, enfim. Teria rendido 1.730%. Os 10 mil teria se transformado em 183 mil. Então, assim, vocês veem que a renda variável, né, rende bem mais, né? Não estou dizendo que você deve investir nessas empresas, não. Só estou dizendo, né, que a possibilidade de ganhos é bem maior, né? Se você realmente quer ficar rico, você nunca vai ficar rico na renda fixa. Você vai ter que correr riscos indo para a renda variável. E aí a frase, né, que eu falei para vocês do Buffett, né? O mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes, né? Então, é isso, né? Então, a gente termina a aula de hoje, né? Na próxima aula, a gente vai ver a questão dos fundos de ações. A gente termina aí com essa frase aí do Buffett, né? O mercado de ações é um mecanismo de transferência de riqueza dos impacientes